Hoje estaremos nós falando sobre o perfil de um bom discipulador. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículos 1 ao 10. A palavra de Deus diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, da seita do caminho, como era reconhecido antigamente, assim como homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou a seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo nada. Contudo, ninguém sabe aí nesse lugar. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, o levantaram para Damasco. Esteve 3 dias sem beber, durante as quais nada comeu e nada ele bebeu. Ora, versículos 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Ele responde. Viemos aqui, eu quero parar por aqui. Nós vamos estar falando sobre o perfil de um bom discipulador. Qual é o perfil? Qual é o perfil desse homem de Deus, dessa mulher de Deus? Vemos aqui, diz Atos 9:10, diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado o quê, irmãos? Chamado o quê? Ananias. Havia um discípulo. E então aqui nos mostra a primeira característica que queremos mencionar nessa noite, que deve ter um discipulador, é que todo discipulador deve passar primeiro sendo um bom discípulo. Eu não posso ser um bom discipulador se antes não ter passado por essa experiência, e antes eu não ter sido um bom discípulo. Sabe, o pastor Roberto, ele pode dizer isso. Nós estamos há 20 anos nessa caminhada, né, pastor Roberto? 20 anos nessa caminhada. E eu me sinto um Timóteo ao lado dele, né? Alguém disse assim: mas o pastor Roberto, ele não é mais novo do que você. Isso não interessa, mas Deus colocou ele como meu pai espiritual, como meu líder. Amém, amado irmão? Aí não tem idade. Então, mas esse é o primeiro perfil, né? Ele primeiramente tem que ter passado pela experiência de ser um bom discípulo. Um bom discípulo. Você não pode cuidar de um novo convertido se você antes não foi cuidado por alguém. Nós não podemos cuidar de alguém se eu não estou sendo cuidado por alguém. Eu preciso estar sendo cuidado. Amém, amado? Eu preciso estar sendo discipulado. Aí eu vou poder cuidar dos outros. Quantos estão entendendo? Diga amém. E nós não podemos... Você não pode continuar sendo um bom discipulador se você não continuar sendo um bom discípulo. Muitos, sabe o que acontece? Começamos bem na caminhada, mas é que paramos no meio do caminho. Aí começamos a dar problema no discipulador, né? Mas não, nós temos que continuar sendo um bom discípulo. Se nós queremos ser um bom discipulador, eu tenho que dar essa continuidade de sendo um bom discípulo. Quanto dizem amém? Diga para seu vizinho: você já é um bom discipulador. E diga para ele: mas antes seja um bom discípulo, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Seja um bom discípulo. Que bênção. Olha só, uma das qualidades para você cuidar de outros é que você tem que estar sendo bem cuidado. Nós vemos dentro da visão da Missão Paz.
Nós temos o pastor Paulo Jeff aqui e o pastor Roberto aqui. Mas acima do pastor Paulo tem outro pastor. Como é o nome desse pastor, pastor? Como é o negócio? Agora me enrolou. Gary Ham. Esse mesmo. Se não pode dar uma cãibra na língua, meu irmão, e aí o negócio enrola. Ele estará em maio, viu, irmão? Vai ser fantástico esses dias aí. Então, esse pastor que o pastor falou, pastor Paulo Jeff, pastor Roberto, e aqui entro eu na história, né? Eu preciso que alguém me cuide. Pastor Roberto me ensinou todas as coisas. Eu fui um crente que me cria órfão. E aqui eu fui adotado para me tornar um discípulo. Amém, amado irmão? Quantos discípulos você tem? Como é que você está cuidando? Ou você que é discípulo, que tipo de discípulo você é? Né? Mas vamos seguir essa linha. Então a primeira qualificação para você ser um bom discipulador é que você tem que ser um bom discípulo. Dá uma cutucada seu vizinho para dizer: seja um bom discípulo, meu irmão. Seja um bom discípulo. Essa é a primeira qualificação, ser um bom discípulo para se tornar um bom discipulador. Oh, querido, esse é fantástico. Se você não for um bom discípulo, você não será um bom discipulador. Como é que você vai querer discipular o outro, meu irmão? Se só fica dando problema aí, não reúne, não valoriza o tempo, né? Diz, não liga, e aí pronto. Como que você vai ser um bom discipulador? Né? A gente precisa valorizar tudo isso, né? Então, se nós queremos levantar líderes, sermos discipuladores, ou levantar discípulos de sucesso, primeiramente eu preciso ser um bom discípulo para me tornar um bom discipulador. Amém, amado irmão? Glória a Deus. Então, olha só, dentro dessa história aqui, olha só, Ananias era primeiro, como disse a Bíblia, havia ali um discípulo. Olha só, de quem era o discípulo? Era discípulo de Jesus. O Ananias, o irmão Ananias. Mas Jesus, como é que Jesus vai tocar nessas gerações? É através dos seus discípulos, através da igreja de Cristo. Deus usou a vida deste homem para consolidar o apóstolo Paulo. Imagine-se, esse Ananias, eu acho que nunca mais se ouviu falar de Ananias depois, mas ele fez um trabalho de uma boa consolidação, esse homem. Querido, primeiro ele era um discípulo, e Deus quer usar a sua igreja, Deus quer usar, sabe que esses discípulos e discipuladores para tocar essa geração. Quantos dizem amém? Então, querido, se envolva no discipulado, vamos nos envolver nesse grande projeto que é chamado discipulado. Oh, meu irmão, já que o primeiro item do perfil de um discipulador é ser um bom discípulo, então vamos analisar um pouquinho aqui, ó. Vamos aqui em Lucas capítulo 14, versículos 27. Só tome nota rapidamente, me preste atenção. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam a ele, e voltando-se, disse assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a mãe e a mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E o negócio está ficando feio, né? Aqui parece que Jesus é um pouco duro. Mas, queridos, o que eu estava analisando e vendo aí, que dizer, tome a sua cruz e siga-me, quando ele fala, mas se alguém não se nega a si mesmo, vem à minha mente a história de uma moça. Essa moça, quando ela se converte, os pais muito católicos, ele disse para ela assim: você não podia ter feito isso que você fez, você traiu a nossa fé, pois agora você vai sofrer o castigo. Amarrou ela e começou o castigo nas canelas, e
E para cada chicotada que ela pegava nas canelas e o sangue corria, sabe o que ela dizia? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. E isso dava mais fúria ao pai dela. E dava mais ira. E continuava. Mas ela dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa mulher teve um encontro com Deus poderoso, sabiam? Mas não demorou muito tempo. Sabe o que aconteceu? O pai dele disse assim: eu não quero que você vá, nunca mais vá a essa igreja. Se você for, você vai sofrer de novo. Ela ficou calada. Quando o pai viajava, ela ia para a igreja. Porque, sabe o que? Ela teve uma profunda experiência com Deus. E ela estava ciente de que ela seria um instrumento nas mãos de Deus. Sabe o que aconteceu? Não passou nenhum ano, a mãe se converte. Depois, sabe o que aconteceu? Depois o pai, ele se converteu também. Por quê? Ela disse assim: eu vou ter que me abnegar de muitas coisas, porque eu amo a Jesus. O amor a Jesus leva você, sabe, irmão, não olha as circunstâncias. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Ele disse assim, porque tem às vezes pessoas que acontecem. Eu vi isso aqui, o sogro chegou em casa, olha só, às vezes chega em casa aqui, mas quando a pessoa é assim, quando a pessoa ama Jesus, quando a pessoa teve uma experiência profunda com Jesus e tem um compromisso com o reino de Deus, sabe o que acontece? Esse sogro era também muito católico e chegou na casa dele aí e chegou no dia domingo para ficar um mês. Ela disse assim para o sogro dela: olha, meu sogro, sabe o que acontece? Domingo eu vou às 5 horas da tarde, eu vou para a minha igreja, tá bom? Você vai ficar aqui em casa. E se você queria vir comigo, você está convidado. Rapaz, não, eu sou católico, eu não posso não. Sabe o que aconteceu? O sogro veio para ficar um mês, e no próximo domingo chegou de novo. Meu sogro, esse é o dia que eu vou para a casa de Deus. E o sogro começou a ficar perturbado agora. Mas que negócio, todo domingo? No terceiro domingo, de novo. Sabe o que aconteceu? No quarto domingo, uma semana antes de ele ir voltar para sua casa, o que aconteceu? O homem disse assim: puxa vida, essa mulher todo domingo vai, alguma coisa boa tem lá. Quando ele disse: olha, você está indo para a sua igreja? Meu sogro, nós estamos indo já estamos em cima da hora. Ele sabe o que ele disse? Eu posso ir com você? E a mulher não sabia o que mais dizer. Vamos então, vamos. Sabe o que aconteceu? A mulher chegou lá e Deus começou a ministrar na vida desse homem. É por isso que minha nora vem todo domingo aqui. Que coisa boa, e ver uma família diferente, Deus começou a ministrar. Esse domingo, o sogro, ninguém precisou dizer: você queria ir lá na frente? Ninguém precisou. Ele sozinho foi lá na frente. Sabe, irmãos, nós precisamos, mas tem muita gente que não faz assim. O sogro chega e ela fica cuidando do sogro, aí não vem para a igreja, né? Ou um familiar chega e fica cuidando aí. Não é assim não. Mas amar a Jesus, aqui está dizendo que a prioridade está em Deus. O meu amor é mais alto do que as coisas desse mundo. Aí Jesus falou: se não aborrece seu pai, não é para ficar brigando com o pai, com a mãe, não é assim não. Sabe, amar a Jesus sobre todas as coisas. Quantos estão entendendo, querido? O sogro se converteu. Sabe o que, querido? E ele disse, voltando para sua casa: olha só as palavras desse senhor. Diz assim: olha só, agora eu sei por que vocês vão para esse lugar. Eu já sou velho, estou com 65 anos. Puxa, eu estou arrependido de ter perdido todo esse tempo da minha vida, porque eu não sabia. Ele experimentou a graça de Deus. Sabe, querido, nós precisamos. Diz aqui, há pessoas que idolatram a família, né?
Se, por exemplo, a família diz, não pode ir para a igreja, como aquela moça que eu contei a história, o pai disse, não vá mais, porque eu vou te castigar de novo. Mas ela ficou calada. Mas depois, escondida, ela foi, buscando em Deus, buscando, e ela conquistou toda a sua família. Sabia, querido? Precisamos manifestar o nosso amor, em primeiro lugar, para Deus. E sabe, Jesus diz aqui, se amarmos qualquer coisa mais do que Ele, nós não podemos ser seus discípulos. Precisamos amar mais a Deus. Dá uma cutucada a seu vizinho, diga para ele, precisamos amar mais a Jesus do que as coisas desta vida. Amém, amado irmão? Um discípulo tem que estar disposto a colocar a Cristo em primeiro lugar. Em primeiro lugar aqui. Amém? Que mais? Vamos aqui. Quando diz tomar a sua cruz, um discípulo tem que morrer para seu ego. Esse eu. Sabia que muitas vezes... Olha, eu queria mexer contigo aqui. Eu estou sabendo que vai jogar Flamengo e Vasco aqui no domingo. Agora eu quero ver esse crente aqui que vai para lá ou vem para a igreja. Agora eu quero ver. A quem mais você mais ama? A bola? Mata esse ego, meu amigo. Venha adorar Jesus. Ou talvez você disse, pastor, mas eu vou dar um escape, pastor, aqui. Eu vou vir de manhã, glória a Deus. Então pode vir de manhã. Tem uma saída para você, viu? Né? Mas, irmão, matar os nossos desejos, esse ego, que muitas vezes nós vamos ter que sacrificar. Eu gosto de bola, mas para mim, as coisas de Deus estão em primeiro lugar. Amém, amado irmão? Talvez você pode gostar de outra coisa, mas quando tem o seu compromisso, não, é chegada a hora de discipular, eu vou discipular. Amém, amado irmão? Não, é hora da célula. Não, rapaz, mas eu brasileirão, meu amigo. Rapaz, deixa o brasileirão para lá e vá fazer a sua célula, vai discipular, vai cuidar do reino de Deus. Quanto eu dizia amém? Esse é crucificar. Sabe que disse o apóstolo Paulo? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, amado irmão? Né? Se Cristo vive, o que Jesus faria? Ele estaria pregando, visitando, né? Compartilhando dessa graça. Oh, querido, um discípulo deve ser abnegado, alguém que crucifica o seu ego, deve ser alguém que toma a sua cruz. Mas qual é o teste? Como saber como você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Aqui diz assim, uma das maneiras práticas é saber como o seu discipulador lhe avalia como discípulo. De 0 a 10, quanto é a nota que seu discipulador dá por você que é o discípulo? Você já perguntou? Quanto dá de 0? Vamos dizer de 0 a 100. Eu não vou perguntar para o pastor Roberto dessa hora aqui não. Hein, pastor? Vamos lá. Bom, não vou perguntar não. Acho que eu não vou perguntar não. De quanto de 0 a 100, qual é a nota que seu discipulador dá por você? 50, 60, 70, 80, 100. Pastor, eu quero 100, glória a Deus, né? Rapaz, seria muito bom, né? Olha só, interessante aqui, ó. Mas se o seu discipulador, olha só, quando eu vou dar a nota do pastor Eloy. Pastor Eloy, sem demagogia, é nota 10, nota 100, nota máxima. Você sabe por quê? Porque é um homem que tem um coração íntegro. E é um homem íntegro e ama Jesus muito. E poucas pessoas eu já vi que tem assim, a maturidade dele de se apoiar o outro sem roubar nada, entendeu? Assim ele tem me apoiado esse tempo todinho. Por isso eu estou entregando tudo para ele. E eu vou começar tudo de novo. Eu te amo muito, não?
Dá um negócio aqui. Rapaz, você vai fazer chorar. Glória a Deus. Vamos passar isso aí. Puxa, um negócio também. Perfil de um bom discipulador aqui. Segundo, a segunda qualidade do perfil de um bom discipulador é ter a intimidade com Deus. Irmãos, aqui é fundamental. Não adianta eu me encher de coisas, de palavras e palavras, me encher na minha cabeça, mas se eu não tenho intimidade com Ele. O que eu vou passar para meu discípulo? Qual é a vida? Digamos assim, eu conheço mais de outras coisas, mas eu não sou um discipulador que ora. Eu não sou alguém que, rapaz, eu preciso jejuar pelos meus discípulos. Às vezes minha esposa me cobra, deve comer, precisa comer, vai te fazer mal. Mas eu preciso separar um tempo pelos meus discípulos. Eu oro pelo meu pastor, eu oro pela igreja, pela liderança, sabe, irmãos? Mas aqui nós estamos falando sobre o discipulador e discípulo, sabe, irmão? Mas o que eu vou passar para a vida deles? Se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não sou um discipulador que ora, que investe seu tempo na palavra, na oração, eu preciso ter intimidade com Deus. Por que Deus usou Ananias aí na Bíblia? Por que Jesus usou ele? Porque Ananias, ele tinha intimidade com Deus. Quanto diziam amém? Aí está o segredo. A unção de Deus é que atrai. A unção de Deus é que vai atrair as pessoas. Que quando você vai falando, rapaz, vai saindo de você a graça de Deus. As pessoas vão te ouvir. Eles vão, e essa palavra vai tocar, vai mudar o coração do discípulo. E sem querer, eles vão seguindo o seu exemplo. Sabia? Há uma transferência. A intimidade com Deus é fundamental na vida do discipulador. Dá uma cutucada a seu vizinho e diga: o segredo é a intimidade, meu irmão. Este é o perfil de um bom discipulador. A intimidade com Deus. Olha só, 9:10, versículo 9:10 de Atos. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão. Por que ele aparece numa visão? Porque ele estava talvez no momento de oração. Ele tinha intimidade com Jesus. Ele tinha seu tempo. Jesus aparece a ele. Isso nos mostra que Ananias tinha intimidade com Jesus, pois quando Jesus lhe aparece, ele não demonstra medo, em si prontidão. Você já viu nos evangelhos quando Jesus, os discípulos estão no barco, estão no mar, e Jesus aparece andando. Qual foi a atitude dos discípulos? Eles não gritaram: ah, fantasma! Como gritariam aqui? Como chamam fantasma aqui no interior? Visaja, visaja. Minha Nossa Senhora, olha o homem andando em cima da água aqui, né? Isso, por quê? Porque não tinha intimidade. Mas Ananias manifesta que tinha intimidade com Deus, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Jesus fala com ele, porque havia intimidade. Ele tinha intimidade com ele. Oh, querido, será que Deus pode aparecer a você quando aparecer nas madrugadas? Será que você vai sair correndo que nem um jovem? Esse jovem tinha voltado do encontro, estava ouvindo uma música do pastor Cirilo. O Espírito Santo parece: vem, enche-me, enche-me. Se trancou no quarto. Ele se trancou no quarto. Ele quando dizia: enche-me, enche-me, Espírito Santo. E aí ele viu um anjo descendo.
Quando ele viu, sabe o que aconteceu? Ele saiu pálido, saiu correndo, abriu a porta. E a mãe olhou para ele: "Que foi, meu filho?" Não conseguiu falar. A primeira experiência dele. Muitas vezes, talvez pode acontecer isso, mas quando o homem está acostumado a falar com ele, quando há uma intimidade com ele, irmão, você não tem medo. Amém, amado irmão? Vamos aí. A terceira qualidade no perfil de um bom discipulador é a prontidão para o serviço. Esse aqui é fantástico. Aqui é bom, querido, né? Qual foi a frase que ele disse? "Eis-me aqui, Senhor." Será que você pode dizer: "Senhor, eu estou aqui pronto, Senhor"? Em lugar de ir para o estádio: "Senhor, eu vou visitar meu irmão." Em lugar de eu gritar pelo Flamengo, pelo Vasco, eu vou gritar aqui na tua casa: "Jesus! Aleluia! Glória a Deus!" E pastor, o senhor está batendo muito forte, pastor, eu sou flamenguista. Querido irmão, olha só. Quantos lembram de Isaías também, quando ele teve a visão de Deus, sabe? Qual foi a frase que ele disse? "Eis-me aqui, Senhor." Quantos estão prontos para fazer a vontade de Deus? Diga: "Eis-me aqui, Senhor." Eu estou pronto aqui, Senhor. Se o Senhor me chamar nas madrugadas, eu estou aqui pronto. Se o Senhor me chamar de tarde, a qualquer hora eu estou pronto, Senhor. Oh, meu irmão, a prontidão é um princípio poderoso. Deus vai te dar recados para você levar para as pessoas. Deus vai te dar palavra para você falar para o seu amigo, para o seu pai, para a sua mãe, para qualquer pessoa. A prontidão é fundamental. Isso é tão importante. Você tem prontidão para o serviço de Deus. Você é uma pessoa que gosta de trabalhar. Quantos gostam de trabalhar aqui? Diga amém. Ih, mas o senhor está forçando muito, pastor. Tem pessoa que é difícil de gente contar com. Eu já deparei com esse tipo de gente aqui. Vamos fazer? Vamos. Só na tua frente, mas depois não fez nada. Entendeu? Mas a prontidão, ele leva você a executar aquilo que você ouviu, o recado que você recebeu, querido. Mas é muito bom encontrar pessoas que estão prontos para qualquer trabalho que você coloca nas mãos, viu? Com o seu coração, viu, irmão? Ananias foi grandemente usado para consolidar um novo convertido, que era o Paulo. Ele foi usado por Deus para consolidar. Ele talvez não imaginava que o apóstolo Paulo seria um grande homem na história, que até hoje nós falamos. Quase a metade dos evangelhos ele escreveu do Novo Testamento, né? Mas ele não pensava. E o Ananias não era pastor, ele não era evangelista, não era apóstolo, mas Ananias era primeiramente um discípulo de verdade. Ele tinha intimidade com Deus e ele tinha prontidão para o serviço. E ele gostava muito de trabalhar. Amém, amado? E Deus sempre usa aquele que está disposto. Dá uma cutucada, seu vizinho, esteja disposto, meu irmão. Glória a Deus. Vamos lá aqui finalizando, tá? Já vamos finalizar. Perfil de um bom discipulador, aqui finalizamos, né? A quarta qualidade do perfil de um discipulador é a transparência. Dá uma cutucada, diga transparência, meu irmão. Não esconda não, seja transparente. Olha, Atos 9, 11 ao 14. Então o Senhor lhe ordenou e disse: dispõe-te, vai para a rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso. Olha só, interessante Jesus aqui, ó. Como chamam os paraenses? Os que são de Pará. Como se chama aqueles que são do Maranhão? Como chamam os que são do Peru? Interessante que Jesus conhecia a Saulo, até do apelido de Tarso. Ô Tarso, logo que eu cheguei aqui, aí me meti a trabalhar na construção civil. Pensa um negócio difícil, meu pai do céu, quase eu chorei aquela vez, acabando, picareta, meu Deus, e cheguei na pedra, aí que ficou feio o negócio. Sabe como me chamavam? Ei, Peru!
Ei, Peru, me chamava. E aqui Jesus diz assim, ó, aquele que chamava de Tasso, ei, Tasso, né? Interessante aí, né? Aí ele dá as dicas ali. Olha só, irmão, interessante aqui, ó. Aqui nós estamos terminando. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, Senhor. Ele manifesta a transparência com aquilo, os seus temores dentro aí dele. Diz para ele. Interessante aqui, Ananias foi transparente com Deus quanto aos seus temores, e nós também precisamos ser transparente com seu discipulador ou com seu discípulo. A transparência, sabe que ela vai te proteger. A transparência. Teve um irmão que disse: pastor, me ajude a orar porque o negócio está feio. Como assim, querido? Pastor, se levantou um demônio aí, pastor. Como esse demônio? Não, pastor, é uma mulher, está me atentando. Ora por mim. Ah, um negócio aí, eu entendi o negócio aí. Ele estava sendo transparente, e esse irmão anda vencendo. Cada vez mais, vai vencendo. Ele disse: pastor, eu conheço a minha fraqueza, pastor. Eu conheço. Eu não quero pecar, não, eu quero ser transparente. A transparência protege a sua caminhada, a sua vida, e você se torna cada vez mais forte. Amém, amado irmão? Que mais? Aqui, ó, rapidamente, nós estamos já terminando. Então, Ananias foi isso. Ele manifestou os seus temores, o Ananias aqui. Ele disse o que ele estava sentindo. Aí Jesus, ele disse: não, meu filho, vai. Eu tenho um propósito grande com a vida de Saulo. Oh, irmãos, então, nós precisamos ser transparente. Sabe que importante é você e eu, nós, abrir o coração com o seu discipulador, com o seu discípulo. Abra seu coração, não esconda não. Se você esconder, você está correndo risco de vida ali, você pode cair. Essa transparência é algo muito precioso. Somente para quem é humilde e admite as suas necessidades e fraquezas é que Deus vai poder revelar a sua vontade perfeita. Quantos dizem amém?